Olá pessoal, tudo bem? Boa quarta-feira a todos. Assunto aí que está dominando as redes sociais, as discussões na internet, os portais, é a pesquisa eleitoral que mostra que Lula seria o grande favorito caso as eleições fossem hoje, que Lula venceria em qualquer cenário no segundo turno com os pré-candidatos que temos aí à disposição hoje no momento e que Lula é um grande perigo para o Brasil, um grande perigo para a nação. Vamos lá. Primeiro que pesquisa, ultimamente as pesquisas, já por dever de ofício são furadas. Começa por aí. Segundo, é que Lula não é candidato à presidência, gente. O Lula é candidato a presidiário. Ele é candidato à cadeia e não candidato à presidência. Então já começa por aí. Terceiro, que a pesquisa foi malandrinha, né? A pesquisa CNT, malandrinha, porque a pesquisa foi feita praticamente ali em cima do caixão de Marisa Letícia, né? Mais ou menos na onda que foi usada pelo ex-presidente Lula, que no velório profanou a própria viuvez, usou da própria desgraça familiar para fazer política, para fazer discurso. Algo impensável, né? Só Lula seria capaz de tamanha desfaçatez, e ele fez, né? Então, nesta onda em que Lula tenta convencer os desavisados, né? O encantador de burros, e ao mesmo tempo digamos, tocar o coração das pessoas com a sua própria viuvez, que ele mesmo profanou. Vem aí essa pesquisa, depois que ele teve em todo o noticiário de novo, em que todo mundo falou de Lula, falou de Dona Marisa, aquela coisa toda, a pesquisa aparece e Lula é o mais lembrado. Mas vamos aos números aí. Os números são os seguintes: segundo turno, tá? Aécio e Lula. Lula venceria por 39,7% e Aécio 27,5%. Marina teria 27,4% e Lula 38,9%. Se fosse com Temer ficaria com 19% e o Luiz Inácio Lula da Silva com 42,9%. Bom, Temer não é candidato à presidência da República e, como eu disse para você, Lula também não. Lula é candidato à cadeia. Agora, você sabe o que é engraçado, né? Porque mesmo sendo furada, e as pesquisas são furadas, eu não estou falando especificamente dessa, todas as pesquisas, as últimas, foram uma vergonha. Uma vergonha. Foi patético olhar, por exemplo, o resultado das urnas e o resultado das pesquisas agora na última eleição. E na anterior também, na eleição de Dilma também. Foi um horror, né? Mas tendências, pelo menos, a gente pode tirar dessas pesquisas, né? Uma das tendências é que os tucanos vão de mal a pior. A tucanada do ninho velho, a tucanada antiga, aquela da plumagem mais velha, tá precisando tirar um tempinho aí, porque se for disputar a presidência da República, a coisa não anda muito boa para o lado dos tucanos. Então, aqueles de sempre, Aécio, Serra, Alckmin, a coisa não anda lá, a população não anda de muito namoro com essa gente, não. Então, o PSDB vai ter que se reinventar. Vai ter que pensar em um outro discurso que sai em outro candidato. Vai ter que ter um rostinho novo. Será que Dória vai topar esse páreo? Aí também tem uma questão das vaidades pessoais, No PSDB, quem chega por último não senta na janelinha, Então, o Dória chegou por último. Então, a chance de ser barrado como candidato é muito grande. Ele mesmo disse que o candidato é o Alckmin, isso e aquilo, Agora, como é que vão usar o garoto propaganda, que tem se saído muito bem, o João Dória, aí a gente não sabe. Mas não usar a imagem do Dória, se essa imagem se mantiver como está, seria uma estupidez e uma estupidez ímpar. A segunda informação que nos vem nessa pesquisa: Jair Bolsonaro está arrebentando na pesquisa, tanto na estimulada quanto na espontânea. Aliás, na espontânea, ele ocupa a segunda colocação. Cresceu disparado, passou de média de 3% aí, mais que dobrou, e ocupa a segunda colocação. Lula ocupa a primeira, vou pegar os números bem certinho aqui para você. Cadê aqui os números do Bolsonaro? Tá aqui, 6,5%. Ele tinha 3,3% e tem 6,5% hoje, enquanto Lula tem 16,6% na espontânea. A espontânea é aquela que você chega e aí, você vai votar em quem? E não apresenta a lista de quais são os candidatos. Em um dos cenários em que a lista é apresentada, Bolsonaro também faz bonito, Lula aparece com 30,5%, Marina 11,8% e Bolsonaro colado com Marina com 11,3%. Quer dizer, mais do que os índices aí de Aécio Neves, o tucano, que está na casa aí dos 10% nesse cenário. É um cenário bonito para o Jair Bolsonaro. E eu vou dizer para você, gente, entre Lula e Bolsonaro, eu sou Bolsonaro desde criancinha. A pior coisa que o Brasil pode ter,
Luiz Inácio Lula da Silva de volta ao poder, ou qualquer um que integre a corja do PT, porque o projeto é sempre um projeto criminoso de poder, não é um projeto de Brasil, não é um projeto de nação, é um projeto criminoso, né? E nós temos que evitar isso, e evitar isso com toda a força. Jair Bolsonaro tem se mostrado um homem que não tem lá a simpatia, né, dos seus confrades, dos seus colegas deputados, a gente viu aí no resultado da eleição, mas tem a simpatia da população. Por onde o Bolsonaro anda, né, a turma, especialmente a molecada, o pessoal mais jovem, de primeira, segunda, terceira eleição, o pessoal faz uma festa, carrega Bolsonaro nos braços, né? E eu vou dizer para você, a briga ia ser bonita, né, entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, mas como eu disse para você, Lula não é candidato à presidência, Lula é candidato à cadeia, né? E a pesquisa, gente, a pesquisa foi malandrinha, né? Porque pega um momento em que a população brasileira, né, parte dessa população está solidária ao que viveu Lula, mesmo sendo ele tão canalha a ponto de tirar proveito da própria viuvez em cima do corpo da mulher, fazer discurso praticamente em cima do caixão da esposa que morreu. Bom, é isso, pessoal. Curta, espalhe e compartilhe. Que tal uma enquete? Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro ou Lula? Né? O que você acha? Tchau, tchau.